South Park já foi banido, cancelado, odiado, e mesmo assim conseguiu criar alguns dos episódios mais geniais e mais perturbadores da história da televisão. E o mais curioso é que isso não vem de uma produção lenta e super planejada, muito pelo contrário. A série funciona num ritmo quase caótico. Cada episódio é escrito, animado e finalizado em cerca de 6 dias. Ou seja, enquanto outras animações levam meses, South Park reage ao mundo praticamente em tempo real. Agora pensa comigo, depois de 28 temporadas, centenas de episódios e décadas de polêmicas, quais são os 10 melhores de todos? Nesse vídeo vamos descobrir isso. E pra deixar claro, aqui não é minha opinião, nem crítica especializada, é o público mesmo que decidiu, porque esse ranking é baseado nas notas do IMDb, ou seja, um consenso de milhares de pessoas que assistiram, riram, se chocaram e voltaram. E já avisando, a lista começa com episódios absurdos, vai ficando cada vez mais ousada, e termina com um que simplesmente redefine tudo o que você acha que South Park é capaz de fazer. Aliás, esse primeiro lugar não é só o melhor episódio, ele explica por que, talvez, o Cartman seja um dos personagens mais fascinantes da televisão. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse top 10 escala muito rápido, e só melhora a cada posição. E começando a lista, não tinha como ser tranquilo, porque Preso no Armário não é só um episódio polêmico, é praticamente uma declaração de guerra. Aqui, a história começa de um jeito até inocente. O Stan faz um teste de personalidade gratuito e, do nada, é considerado a reencarnação de L. Ron Hubbard, o fundador da Cientologia. A partir daí, tudo escala muito rápido, e enquanto a cidade inteira começa a tratar o Stan como um messias, o episódio corta para uma das piadas mais icônicas da série. O Tom Cruise simplesmente se tranca no armário depois de receber uma crítica meio boba e se recusa a sair. E isso não é só uma piada aleatória. Ela brinca diretamente com os rumores que existiram na época sobre a sexualidade dele, especialmente sobre a pressão constante da mídia e do público, tentando tirar ele do armário. E o episódio pega essa expressão ao pé da letra. Então, quanto mais tentam tirar ele de lá, com a polícia, celebridades e até o R. Kelly cantando, mais absurdo fica. E é exatamente esse exagero que faz a cena funcionar tão bem, porque transforma esse rumor em uma situação completamente ridícula dentro da história. Mas o episódio eleva o nível mesmo quando resolve explicar, sem filtro nenhum, as crenças da Cientologia. Inclusive com uma legenda na tela basicamente dizendo, isso é exatamente o que eles acreditam. E esse é o choque, porque, resumindo de forma bem direta, o episódio mostra uma narrativa envolvendo um líder intergaláctico que teria trazido bilhões de seres para a Terra há milhões de anos atrás e causado uma série de eventos que, segundo essa crença, ainda influenciam a humanidade até hoje. E o mais absurdo não é nem o conteúdo em si, é o fato de que South Park simplesmente joga isso na tela, sem metáfora, sem só avisar, nem tentar esconder nada. Aqui a série cruzou uma linha que quase ninguém na TV teve coragem de cruzar. E o mais maluco é que isso não ficou só na ficção. Nos bastidores, a coisa foi tão pesada que o Isaac Hayes, a voz do chefe, que era adepto à Cientologia, saiu da série depois disso. Só que anos depois, uma reviravolta aconteceu, quando o próprio filho dele revelou que o pai não estava em condições de tomar essa decisão e que foi manipulado por pessoas ligadas à religião. Ao mesmo tempo, também circularam rumores bem fortes na época de que o Tom Cruise teria ficado extremamente incomodado com o episódio, ao ponto de, supostamente, ameaçar boicotar a divulgação de Missão Impossível 3, que estava sendo produzido pela Paramount, caso o episódio continuasse sendo exibido. E isso ganhou ainda mais força, porque, pouco tempo depois, o episódio acabou não sendo reprisado com a mesma frequência que outros, o que alimentou ainda mais a teoria de que houve algum tipo de pressão nos bastidores. Agora, se isso realmente aconteceu ou não, nunca foi confirmado oficialmente, mas só o fato desses rumores terem surgido já mostra o tamanho do impacto que o episódio teve. Pai, o Tom Cruise não quer sair do armário! Senhor Cruz, sai de dentro do armário! Não! E talvez seja exatamente por esses motivos que esse episódio é tão bem avaliado, porque ele não é só engraçado. Ele mostra que South Park estava disposto a comprar briga de verdade, com celebridades, religiões e até grandes corporações, sem recuar um centímetro sequer. E considerando o que ainda vem pela frente, isso aqui é só o começo. Se o 10º lugar já mostrou que South Park não tem medo de causar, o 9º simplesmente prova que eles também não têm limite. Porque o Natal dos Bichinhos da Floresta começa como talvez o episódio mais inocente da série inteira, num tom ingênuo, narrado em ritmo poético, num estilo livro infantil, animais fofinhos cantando sobre o Natal, tudo com aquela vibe tipo as histórias do Dr. Seuss. E aí você pensa, ok, esse vai ser tranquilo. Só que não. A história acompanha o Stan ajudando esses animaizinhos adoráveis a preparar o nascimento do salvador deles. Só que, no meio do caminho, vem aquele momento que quebra completamente o episódio. Ele descobre que o salvador não é exatamente bom. E pior,
o vilão que ele mata no começo, era, na verdade, o único que estava impedindo aquilo tudo. E é aqui que o episódio vira outra coisa. Do nada, aqueles bichinhos fofos começam a fazer rituais satânicos, sacrifícios, e até uma das cenas mais perturbadoras da série. E essa quebra de expectativa é tão extrema que você nem sabe mais se ri ou se fica em choque. Mas o golpe final ainda nem veio, porque no meio do caos, a história simplesmente corta, e você descobre que tudo aquilo é um conto escrito pelo Cartman, basicamente uma forma muito bem elaborada de zoar o Kyle por ser judeu no Natal. Ou seja, o episódio inteiro é, na prática, como se fosse uma arma de bullying narrativa. E isso muda tudo, porque essa estrutura meio história dentro da história permite que os criadores vão até o limite do bizarro, sem assumir diretamente aquilo, porque é o Cartman escrevendo a história, não eles. É uma jogada de meta-humor absurda e extremamente inteligente. Ele conseguiu! Agora o Natal dos bichinhos pode acontecer! Salve o diabo! Salve o diabo! E por isso que esse episódio funciona tão bem. Ele começa leve, fica desconfortável, depois caótico, e termina com uma camada extra de crítica e intenção por trás de tudo. E se você acha que esse aqui já foi longe demais, espera pra ver o próximo. E depois de um episódio que brinca com narrativa e choque, aqui a série faz algo ainda mais interessante. Ela entra direto na cabeça do Cartman. E o episódio começa com um dos gatilhos mais idiotas e mais geniais possíveis. Os meninos deixam um balde de KFC sozinho por alguns segundos. E quando voltam, o Cartman simplesmente comeu toda a pele do frango. Só a pele, que caso vocês não saibam, é a melhor parte do frango. E isso é o suficiente pra todo mundo decidir que acabou, agora a gente ignora ele pra sempre. Só que tem um problema. O Cartman não entende isso como um castigo social. Ele entende como morte, literalmente. E aí o episódio vira completamente outra coisa. Porque enquanto todo mundo ignora ele, Cartman começa a acreditar que virou um fantasma, vagando pelo mundo, sem ser visto nem ouvido. Até que o único que responde é o Butters. E isso cria uma das melhores dinâmicas da série. Um Cartman convencido de que está morto, e um Butters que acha que está literalmente vendo espíritos, tipo no Sexto Sentido. E o mais curioso é que, por um tempo, funciona. O Cartman entra numa espécie de missão de redenção, tentando consertar tudo o que ele já fez de errado. E aí vem uma das partes mais inesperadas do episódio. Uma montagem com a música Fazer a Coisa Certa, onde ele sai pedindo desculpa, entregando cestas de frutas, tentando se redimir com todos a quem já fez mal. E por alguns segundos, você quase esquece quem ele é. Quase. Porque no momento em que ele descobre que nunca esteve morto, tudo volta. Em segundos, a culpa vira raiva, a redenção vira ódio, e ele simplesmente explode, culpando Butters por tudo. E é aí que tá a genialidade desse episódio. Ele brinca com percepção, com ego, e principalmente com a expectativa do público. Porque, por um instante, você acredita que o Cartman pode mudar, e os criadores fazem questão de destruir isso na sua frente. Sem redenção, sem aprendizado, só o Cartman sendo Cartman. Seu Butters, filho da puta! Disse que eu era um fantasma! Eu pensei que você fosse! Como você é burro! Você vai me pagar por isso, Butters! Você vai me pagar! E eu acredito que a melhor parte desse episódio seja justamente a relação entre o Cartman e o Butters. Uma relação que, na maioria dos casos, só um lado ganha. E que, no próximo episódio, ganha um novo nível. E se no episódio anterior, a gente viu o Cartman quase virar uma pessoa melhor, aqui ele volta ao modo clássico, manipulador, cruel e completamente burro nas próprias ideias. Porque tudo começa com um plano genial. Ele decide se disfarçar de robô, literalmente com a caixa de papelão, fingindo ser o incrível E4000, só pra ganhar a confiança do Butters e descobrir seus segredos mais constrangedores. E claro, isso funciona, porque é o Butters. Só que aí vem o primeiro erro fatal. No meio da conversa, o Butters revela que já tem um segredo muito pior do próprio Cartman. Um vídeo dele vestido de Britney Spears, dançando com um recorte de papelão do Justin Timberlake. E a partir desse momento, o episódio vira uma corrida desesperada para recuperar essa fita, antes que ela destrua a reputação dele. Só que tem um detalhe, ele não pode sair do personagem. Então você começa a ver o Cartman preso dentro da própria mentira. Ele não pode comer, porque robôs não comem. Não pode agir estranho demais, porque senão perde a confiança do Butters. E aos poucos, ele vai se afundando cada vez mais. Aí o episódio dá um salto completamente inesperado. Do nada, eles vão parar em Hollywood, e os produtores de cinema começam a tratar o robô como uma máquina de ideias geniais. Então vem uma das sequências mais absurdas da série. O Cartman inventando centenas de roteiros completamente idiotas. Roteiros tipo, Adam Sandler se apaixona por um cachorro. E os executivos simplesmente acham tudo incrível. Até porque as premissas dos filmes de Adam Sandler são basicamente nesse nível mesmo. Mas não para por aí, porque o exército dos Estados Unidos decide que o robô pode virar uma arma, e então sequestram um Cartman.
Nesse ponto, o episódio já virou um caos total. Identidade, governo, Hollywood, tudo misturado. E mesmo assim, o melhor momento ainda tá guardado pro final. Porque quando a verdade finalmente vem à tona, o Butters se vinga do jeito mais simples possível, mostrando a fita pra todo mundo. E de repente, todo aquele plano elaborado do Cartman desmorona em segundos. Venha, Justin, toque meu corpo. Oh, Justin, toque meu corpo. Venha, toque meu... Garoto, você é um viadinho. Merda. E é isso que faz esse episódio ser tão bem avaliado. Ele começa com uma pegadinha simples e vira uma crítica gigantesca sobre confiança, indústria e ego. Tudo enquanto o Cartman sofre silenciosamente dentro da caixa de papelão. O mais irônico é que os criadores já falaram que esse episódio nasceu meio que no improviso, quase como um plano B de produção, e ainda assim acabou virando um dos mais icônicos da série. E, mais uma vez, o mais interessante aqui não é nenhum plano absurdo. É como o Cartman tenta usar o Butters o tempo inteiro. E no próximo episódio, essa dinâmica atinge o limite. Depois de ver até onde o Cartman foi dentro de uma caixa de papelão, agora a gente chega no ponto em que você percebe que aquilo era só o aquecimento. Porque aqui não tem disfarce, não tem plano elaborado, tem apenas uma coisa, obsessão pura. Tudo começa com algo simples, o aniversário do Kyle. Ele vai comemorar na Casa Bonita, um restaurante mexicano temático que, na cabeça do Cartman, é basicamente o paraíso na Terra. Só que tem um detalhe, ele não foi convidado, e isso, pra ele, é inaceitável. Então Cartman tenta, por um breve momento, ser uma pessoa melhor. Sério, ele tenta aprender a ser legal. Só que, obviamente, não funciona, porque o Cartman não entende nenhum conceito básico de empatia. E é aí que a história vira, porque quando ele percebe que só existe uma forma de ir, ele simplesmente decide remover o Butters da equação, literalmente. Ele convence o Butters de que um meteoro do tamanho de um estado vai destruir a Terra e o esconde num bunker, dizendo que ele é o último sobrevivente da humanidade. E o mais bizarro não é o plano, é o quanto ele se compromete com isso. O Cartman volta, dias depois, fingindo que o mundo acabou. Cria uma narrativa de radiação, canibais, destruição da Terra, tudo pra manter o Butters isolado. E enquanto isso, o Butters, completamente inocente, começa a reconstruir a civilização no lixão, achando que aquilo é o fim do mundo. E aqui o episódio faz algo brilhante, porque quanto mais absurdo fica, mais você percebe que, pro Cartman, tudo isso é completamente justificável. Tudo por um restaurante. E quando finalmente chega o grande momento, quando ele consegue ir à Casa Bonita, você espera que ele simplesmente aproveite. Mas não. Quando a verdade vem à tona e a polícia está chegando, ele entra em modo de desespero total e simplesmente sai correndo pelo restaurante, tentando viver tudo ao mesmo tempo. Come a comida dos outros, corre pela caverna, assiste aos mergulhadores e até salta. Tudo isso em segundos. E então vem a cena final. Ele na água, cercado, tendo causado pânico na cidade inteira. E o policial pergunta se valeu a pena. E ele responde, sem pensar duas vezes: Valeu a pena? Só valeu. E é aí que o episódio se fecha de forma perfeita. Porque, no fundo, isso não é só sobre loucura, é sobre prioridade distorcida, sobre obsessão levada ao limite, e, de um jeito estranho, até sobre amor. Sim, amor. Porque o Cartman ama a Casa Bonita mais do que qualquer pessoa. E talvez seja isso que torna esse episódio tão icônico. Ele é desconfortável, exagerado, mas incrivelmente honesto dentro da lógica absurda do personagem. E o mais curioso é que, pra quem não sabe, o restaurante é real e foi recriado com uma fidelidade absurda no episódio. E anos depois, os próprios criadores compraram o lugar e investiram milhões pra restaurar tudo. Ou seja, de certa forma, a Casa Bonita existe até hoje por causa dessa obsessão. E não podemos esquecer da relação do Cartman e do Butters, que move o episódio, porque aqui ela chega no ponto mais extremo. Não é mais só manipulação por conveniência, como nos outros episódios. Aqui, o Cartman literalmente apaga a realidade do Butters e cria um mundo inteiro só pra manter o controle da situação. E funciona, porque o Butters não questiona, ele acredita. E isso revela algo muito específico sobre os dois. O Cartman só consegue ir tão longe porque existe alguém como o Butters pra permitir isso. É uma relação completamente desequilibrada, quase simbiótica. Um precisa manipular, o outro precisa acreditar. E talvez seja por isso que esses episódios funcionam tão bem juntos. Porque, no fundo, não é só sobre o Cartman sendo cruel, e sim até onde essa dinâmica pode ir quando ninguém interrompe. Mas no próximo episódio da lista, o foco muda. A gente sai da manipulação direta e entra no puro caos, mas com o mesmo tipo de consequência imprevisível. E se no episódio anterior o Cartman mostrou até onde vai por obsessão, aqui a série faz algo ainda mais perigoso. Mistura a imaginação infantil com irresponsabilidade total, e o resultado disso é simplesmente um dos episódios mais criativos da história da televisão.
Tudo começa de forma bem típica. Os meninos encontram armas ninjas numa feira e, como sempre, dão um jeito de conseguir elas, mentindo descaradamente sobre os pais terem morrido, só pra convencer o cara a vendê-las. E a partir daí, a realidade simplesmente muda, porque aquilo não é mais South Park, é um anime. Do nada, a animação se transforma completamente. Traços detalhados, movimentos exagerados, poderes absurdos. Cada um vira uma versão idealizada de si mesmo. E é impossível não se envolver, porque a fantasia é muito convincente. Só que tem um detalhe, aquilo, obviamente, não é real. O episódio nunca deixa você esquecer disso. E a virada vem quando Butters, tentando participar, entra na brincadeira como o Professor Caos, seu alter ego. E a luta começa naquele estilo épico, cheio de poderes e efeitos. Até que, sem aviso, a realidade vem à tona. Uma shuriken, direto no olho dele. E, de repente, silêncio. Sem trilha épica ou efeitos. Só uma criança gritando de dor, com um objeto cravado no rosto. É um daqueles momentos que quebram completamente o ritmo, e você percebe que a série acabou de puxar o tapete. Mas ao invés de parar, eles dobram a aposta. Porque os meninos não pensam nem em ajudar direito, eles pensam em não serem pegos pelos pais. Então eles têm a ideia absurda de disfarçar o Butters de cachorro pra levá-lo ao veterinário. E tudo só vai ficando cada vez mais desconfortável. Ele sendo tratado como animal, arrastado, até quase ser sacrificado. E ainda piora. No clímax, quando tudo finalmente explode num evento na feira, você espera que a cidade inteira esteja horrorizada com o que aconteceu com o Butters. Mas não. O foco vira praticamente outro. O Cartman, pelado no palco, achando que tem poderes de invisibilidade. E é aí que entra a crítica mais afiada desse episódio, porque os adultos ignoram completamente a violência absurda. Uma criança com o olho destruído, e entram em pânico por causa da nudez. É desconfortável, mas extremamente real. E essa é a genialidade aqui. O episódio mistura 3 camadas ao mesmo tempo. Uma fantasia visual absurda, uma comédia caótica, e uma crítica social extremamente direta. E, de alguma forma, tudo funciona junto. Até a música, a abertura de anime Let's Fight in Love, completamente nonsense, com japonês quebrado, e letra impossível de levar a sério, entra como parte dessa paródia perfeita do gênero. E talvez seja isso que coloca esse episódio tão alto. Ele não é só engraçado, ele é inventivo. Ele brinca com forma, com estilo, com expectativa, e ainda consegue entregar uma crítica que continua atual até hoje. Hey, hey, vamos lá, Kenkatsuru, não proteja minhas bolas. E se esse episódio mostrou até onde South Park consegue ir quando mistura criatividade com caos, o próximo faz exatamente o oposto. Ele tira a fantasia e encara o mundo real de frente. Agora a gente entra em um nível completamente diferente, porque aqui, South Park não só faz piada com o mundo, faz piada com o próprio sistema que mantém a série no ar. E isso começa já com um detalhe curioso. Estamos falando de um episódio de 2025, que entrou direto no top 10 histórico, em uma série com quase 3 décadas. Só isso já diz muita coisa sobre o impacto dele. E a história gira em torno de uma ideia simples e assustadora ao mesmo tempo. O Cartman entra em crise, mas não é qualquer crise, é existencial. Porque, de repente, o mundo mudou, e aquilo que antes era proibido virou comum. A cultura woke, que ele usava como referência para provocar, simplesmente desaparece. E aí vem uma das melhores sacadas do episódio. Quando todo mundo pode ser ofensivo, o Cartman perde a identidade. Ele literalmente não sabe mais quem é, e essa angústia vira algo inesperadamente pesado. Ele chega ao ponto de considerar a autoeliminação, e pior, arrastar o Butters junto nessa ideia absurda. Só que, enquanto isso acontece, o mundo ao redor tá completamente fora de controle. A cidade entra em caos, a política invade tudo, e aí vem uma aparição mais bizarra ainda, Jesus. Mas ele não vem como salvador, e sim como alguém preso num contrato. E essa é a cena mais genial do episódio inteiro, porque ele aparece fazendo um discurso público com um tom messiânico, mas ao mesmo tempo sussurrando algo completamente diferente, basicamente dizendo que está ali por obrigação legal, por causa de acordos com a Paramount, e que todo mundo precisa ficar quieto para não cancelarem a série. E aqui o episódio muda de patamar, porque ele deixa de ser sátira social e vira uma meta-sátira. Eles estão criticando a própria detentora dos direitos da série, usando o dinheiro da própria detentora. E em um episódio que foi ao ar praticamente junto com um contrato bilionário que eles tinham acabado de firmar. E não para por aí. O episódio também tem a polêmica do vídeo com deepfake, criado pela própria empresa dos criadores do show, que mostra uma versão extremamente absurda e engraçada do Donald Trump. E nos bastidores, a briga com executivos foi tão intensa que levou dias, com soluções completamente surreais para conseguir manter essas cenas no ar. Ou seja, até fora da tela, o episódio já era caótico. E isso se reflete perfeitamente no que você assiste, porque tudo aqui parece no limite do aceitável, do desconfortável. E mesmo assim, funciona. Funciona porque é atual,
porque é direto e porque não tenta agradar ninguém, mas principalmente porque entende algo essencial. South Park sempre foi mais forte quando ataca o próprio sistema, e não só os alvos fáceis. E deve ser por isso que esse episódio entrou tão alto no ranking. Ele não é só engraçado, ele é usado de um jeito raro. Mas o próximo episódio faz o oposto. Ele pega uma história simples e transforma em algo épico, exagerado e completamente absurdo. E é exatamente aí que South Park mostra outro tipo de genialidade. Agora a gente sai da época moderna e volta para um dos momentos mais criativos da fase clássica da série. E tem um detalhe, isso aqui é em 2002. O mundo inteiro estava obcecado com O Senhor dos Anéis. Era hype puro. E claro, South Park não só entrou na onda, eles pegaram essa febre e transformaram em uma das aventuras mais geniais da série. Tudo começa com algo ridiculamente simples, com uma tarefa banal. Levaram uma fita de vídeo até a casa do Butters. Mas na cabeça das crianças, isso vira uma missão épica. De repente, as ruas viram florestas perigosas, carros viram dragões, e eles se enxergam como uma verdadeira Sociedade do Anel, vivendo uma jornada heróica digna de cinema. E é aí que entra o detalhe que muda tudo. A fita não é o que eles pensam. Sem saber, eles estão carregando um filme adulto absurdamente pesado que o Randy trocou por engano. E o mais brilhante é isso. Enquanto os adultos entram em pânico, as crianças continuam totalmente inocentes, acreditando que estão protegendo algo místico. E esse contraste é o coração do episódio, porque enquanto os meninos vivem uma fantasia épica, o espectador sabe exatamente o que está acontecendo por trás. E aí vem um dos momentos mais icônicos da série. O Butters assiste a fita, e o que acontece depois é simplesmente perfeito. Ele não entende o que viu, mas sente o impacto. Isso transforma ele numa versão perturbadora do Gollum, murmurando o tempo todo sobre seu precioso, totalmente obcecado e consumido por algo que ele nem consegue explicar direito. Meu filme! Meu ótimo filme! Meu precioso! E enquanto isso, os adultos vão revelando, talvez, a piada mais afiada do episódio. Eles estão desesperados, falando sobre proteger as crianças, mas ao mesmo tempo, eles sabem exatamente todos os detalhes da fita. Nome, conteúdo, nível de bizarrice. Isso vira uma crítica muito precisa sobre hipocrisia, porque, no fundo, quem realmente entende e consome esse conteúdo não são as crianças, e sim os adultos. Mas enfim, quando tudo finalmente converge, na frente da locadora Duas Torres, vem um golpe final. Os adultos começam a explicar o contexto do vídeo para as crianças, só que fazem isso de um jeito tão gráfico e absurdo que acabam sendo muito mais perturbadores do que qualquer coisa que elas poderiam ter visto. E os meninos só ficam ali, em silêncio, processando. E esse silêncio diz tudo, porque no fim das contas, essa nunca foi uma história sobre filmes adultos, mas sim sobre inocência, sobre como crianças conseguem transformar qualquer coisa em uma aventura, enquanto os adultos complicam absolutamente tudo. E talvez seja exatamente isso que faz esse episódio funcionar tão bem. A grandiosidade épica amplifica a história, transforma algo pequeno em algo gigante, sem nunca perder o olhar infantil no centro de tudo. E é por isso que ele continua sendo lembrado e amplamente elogiado até hoje. Tá bem, mas pra ficar com a gente, você tem que brincar de Senhor dos Anéis. Tudo bem. Que porra é essa, Butters? O Senhor dos Anéis. Agora, se aqui a série mostrou como consegue transformar uma ideia simples em uma aventura épica, o próximo faz algo ainda mais impressionante. Ele pega um fenômeno real e mergulha de cabeça dentro dele. E se o episódio anterior mostrou o poder da imaginação infantil, esse aqui faz exatamente o oposto. Ele pega a realidade crua e leva até o limite. Porque quando South Park decidiu falar de videogame, eles não fizeram só uma piada, eles criaram um momento histórico. Estamos em 2006, o auge dos MMORPGs, milhões de pessoas vivendo praticamente dentro de World of Warcraft. E ao invés de satirizar de fora, a série entrou no jogo, literalmente. Com a ajuda da própria Blizzard, que topou colaborar com o episódio, algo que, na época, era simplesmente impensável. Eles usaram o próprio motor do jogo para criar cenas inteiras dentro daquele universo. E isso muda tudo, porque a história começa simples, com um jogador completamente fora da curva. Um cara que não segue regras, não para nem descansa. Alguém que, nas palavras do próprio episódio, não tem vida. E ele começa a destruir todo mundo. É então que entra o plano. Se não dá pra vencer ele jogando normal, então só existe uma saída. Se transformar nele, em alguém sem vida. E o que vem depois é quase um ritual de transformação. Os meninos se isolam, abandonam a escola, vida social, saúde, e começam a grindar. Horas, dias, semanas, matando javalis infinitamente, acumulando experiência de forma mecânica e repetitiva. Uma sequência que virou icônica, justamente porque traduz perfeitamente o que é vício digital, sem precisar explicar nada. Eles engordam, ficam pálidos e cheios de espinhas, praticamente irreconhecíveis. É um visual grotesco, mas honesto, porque não é uma caricatura aleatória. É uma representação exagerada, sim,
mas baseada em algo real. E o detalhe que eleva tudo é que, enquanto os personagens estão se destruindo, o episódio nunca perde o tom épico. Porque, dentro do jogo, aquilo é uma guerra, uma jornada de heróis. E essa dualidade entre o mundo real decadente e o mundo virtual grandioso é o que faz tudo funcionar tão bem. Até que finalmente chega o confronto. Depois de horas e horas de batalha, surge a lendária Espada das Mil Verdades, uma arma tão poderosa que nem deveria existir. E quando o vilão finalmente cai, não tem celebração exagerada, nem um grande discurso. Só um momento simples e uma resposta perfeita. Não acredito que tudo acabou. O que faremos agora? Como assim? Agora podemos terminar o jogo. É mesmo? E depois de toda aquela obsessão, sofrimento e dedicação extrema, eles voltam exatamente pro ponto inicial. E é aí que você percebe que isso não é só uma piada sobre videogame, é sobre comportamento e compulsão, sobre como algo que começa como diversão pode virar uma obsessão. E talvez seja por isso que esse episódio funciona em tantos níveis ao mesmo tempo. Ele é tecnicamente revolucionário, é culturalmente relevante, e ainda assim, é muito engraçado. E um fato curioso é que, antes de ele sair, o Trey Parker achou que ele tinha ficado tão ruim que ia destruir o legado da série. Mas, no fim, acabou ganhando um Emmy, virou referência. E, de quebra, a própria Blizzard acabou imortalizando elementos do episódio dentro do jogo depois. Ou seja, a série virou parte da realidade que ela estava criticando. E, honestamente, é difícil pensar em algo mais South Park do que isso. Porra, cara, deu uma tremenda de uma cagada. Mas esse ainda não é o topo, porque o próximo episódio é o momento em que a série cruza uma linha e nunca mais volta atrás. Então chegamos no ponto em que tudo muda. Porque se o episódio anterior mostrou até onde South Park podia ir tecnicamente, esse aqui mostra até onde a série estava disposta a ir emocionalmente. E não tem exagero nisso. Existe sim um antes e um depois desse episódio. E tudo começa de um jeito bobo. Cartman sendo enganado, comprando pelos pubianos, achando que virou adulto, e sendo humilhado por um cara mais velho. É infantil e ridículo. É exatamente o tipo de conflito que a série sempre usou. Só que, dessa vez, não para por aí. Porque, diferente das outras, nessa o Cartman não esquece. Ele não supera, não aprende a lição. E quando decide se vingar, a coisa muda de escala de um jeito que ninguém estava preparado. Primeiro, ele tenta planos idiotas, depois mais elaborados. E quando todos falham, ele simplesmente para, fica em silêncio. E nesse momento, você sente que algo mudou, porque o episódio abandona completamente a estrutura tradicional. Não tem subtrama, nem distração, é só isso. Só a obsessão do Cartman crescendo, ficando mais fria, mais calculada e perigosa. E aí, quando chega no clímax, vem aquela virada, o famoso chile. Tudo parece caminhar para mais uma humilhação. Scott achando que ganhou, pronto para fazer o Cartman passar vergonha de novo. Só que não, porque dessa vez, o jogo já estava ganho há muito tempo. O Cartman revela, com uma calma absurda, que previu tudo. Cada movimento, cada traição, cada tentativa de contra-ataque. E então ele entrega a verdade, que manipulou tudo, que levou os pais do Scott até um lugar onde seriam mortos, pegou os corpos e transformou eles em chile. Sim, ele fez o Scott comer os próprios pais. E quando a ficha cai, não tem música dramática, nem corte brusco pra alguma piada. Só silêncio e desespero. Porque isso aqui não é mais só humor, é terror psicológico puro. E o Cartman simplesmente aproveita, lambendo as lágrimas do seu inimigo e saboreando seu sofrimento. E é nesse exato momento que você entende. A partir daqui, o Cartman não é mais só uma criança mimada, ele é outra coisa, muito pior. E eu acho que o mais impressionante é perceber que isso não veio do nada. Essa estrutura inteira é inspirada em uma tragédia clássica do Shakespeare, Titus Andronicus, onde a vingança e canibalismo se misturam. Só que aqui, isso é transformado em animação, com humor ácido e timing perfeito. É absurdo, desconfortável, e ainda assim, funciona. Porque o episódio não perde o controle, ele sabe exatamente até onde pode ir, e vai, sem hesitar. E é por isso que ele é o número 1. Não porque é engraçado, mas porque ele redefine completamente o que South Park pode ser. Depois disso, nada volta ao normal. O Cartman nunca mais volta ao que era. A série nunca mais volta ao que era. E o público também não. Porque, depois de ver isso, você não olha mais pra essa cidade do mesmo jeito. E, sendo bem honesto, você também não olha pro Cartman do mesmo jeito. Se você comer seus pais. No fim das contas, quando você olha pra esse top 10, fica bem claro que South Park nunca foi só sobre humor vulgar. Isso é só a superfície. Porque o que realmente sustenta a série, há mais de 2 décadas, é outra coisa. É a coragem de ir até o limite e nunca recuar. Seja criticando religião, indústria, política ou até o próprio sistema que paga a conta. A série sempre encontrou um jeito de transformar o absurdo em algo inteligente. E o mais impressionante é que ela faz isso sem perder a identidade. Ela consegue ser ofensiva e, ao mesmo tempo, precisa.
caótica, mas extremamente calculada e engraçada, mesmo quando você não tem certeza se deveria estar rindo. E eu acho que é isso que esse ranking mostra melhor do que qualquer coisa. Não são só os episódios mais polêmicos, são os mais ousados, os que arriscaram mais e acertaram. Agora eu quero saber de você, essa lista faz sentido? Ou você acrescentaria algum outro episódio aqui? Comenta aí embaixo qual seria o seu top episódios de sempre. E se você acabou relembrando algum desses episódios e ficou com vontade de reassistir, já deixa o like aqui. E se quiser mais vídeos assim, tipo um ranking dos piores episódios, ou até um top só do Cartman, comenta aí embaixo também. No mais, muito obrigado por estar comigo até aqui, e nos vemos na próxima. Isso é tudo, galera.